Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre esse mundo de casas de repouso, trazer mais conhecimento e entendimento sobre essa área, tentar aí quebrar um pouco do preconceito que existe, infelizmente, ainda muito voltado para essa área, né? É um canal voltado para quem já tem a sua instituição, mas tem aí um monte de dúvidas e perguntas sem resposta, voltado para quem quer abrir uma instituição, mas não faz ideia nem por onde que começa, e voltado também para quem tem curiosidade, né, para saber como que esse mundo das instituições funcionam. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, você se inscreva, deixa aqui para mim sua pergunta, seu comentário, compartilha, né, esse canal com pessoas que você acredita que possa interessar. E se você também não é inscrito lá no meu canal do Instagram, siga lá a Casa de Repouso Modelo. Todos os dias eu coloco conteúdo lá. Tem muita coisa legal, muitas dicas, muita coisa bem bacana lá para vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre família. Dificuldades que você pode enfrentar com familiares dos idosos, né? A gente pode aí, donos de casa de repouso no geral, passar por algumas situações das mais diversas, desde o próprio idoso, funcionários, enfim. Uma das questões que a gente pode ter algumas situações complicadas são com familiares. E por quê que isso pode acontecer se o familiar decidiu levar o idoso para a instituição? Bom, a gente precisa lembrar que grande maioria das vezes, né, os idosos, eles não têm um filho único, um único filho, né? Pode até ser que sim, mas a grande maioria deles tem alguns filhos, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, eu já tive familiar com 7, 6, 7 filhos, né? E aí o que acontece normalmente quando tem muitos filhos? Acaba que não são todos que concordam com aquela atitude. Normalmente, o filho que cuida diretamente do idoso, normalmente o que acontece, esse filho ou mora com o idoso ou o idoso mora com um dos filhos, né? E vai cuidando até estar assim extremamente esgotado, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Os outros irmãos muito pouco ou quase nem ajudam, não querem saber, né, de se envolver ou de dividir essa função, né, com o seu irmão ou irmã, né? E o que acontece é que esse filho, que já tá assim extremamente cansado e esgotado, dependendo da situação do idoso, não consegue mais, já tentou todas as alternativas, né? Extremamente cansado, decide então levar para uma instituição. Comunica os outros irmãos, tem reunião, vão procurar por uma casa, meio que todo mundo decide que sim, mas decide mais ou menos, entendeu? Aí o que acontece? Quando leva para a instituição, esses irmãos que nunca ajudaram, que nunca fizeram nada, que nunca não sei o quê, começam então a colocar alguns empecilhos e trazer dificuldades, né? Muitas vezes interferindo em situações das instituições, questionando coisas que lá com o filho ou a filha que cuidava nunca quis saber, e daí agora que vem para uma instituição quer saber, quer falar, quer se envolver, quer se meter, quer um monte de coisa, né? Então a gente vai ter familiar de todos os tipos. São todos assim? Não, gente, claro que não. Existem os familiares maravilhosos que têm o entendimento da doença do idoso, que sabe que não consegue mais cuidar, que aquela ali é a melhor opção, tanto para ele quanto para o idoso, né? Que ele vai ser assistido da melhor forma, né? Com qualidade no atendimento, com respeito, com amor, carinho, que ele vai ser cuidado, com uma estrutura adequada, com profissionais capacitados para atender. Mas não são todos que são assim, então é preciso falar que pode né, acontecer de você viver situações. E aí, às vezes, a gente fica no meio do fogo cruzado, literalmente. Então, assim, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai ter um papel até meio de um psicólogo ali. Então, você tem que estar preparado para isso, né? Os donos de casa, às vezes, não param muito para pensar em todos os braços aí que existem dentro de uma instituição, né? Você vai ter que desenvolver a parte financeira, você vai ter que
ser um líder da tua equipe, você vai ter que fazer compras, pagamentos e lidar com família também, né? Saber fazer um bom atendimento, a não ser que você tenha um gerente, um gestor que faça isso e você não se envolva, mas normalmente a gente acaba se envolvendo, você quer saber, né? As instituições, no modo geral, elas são médio porte, médio, grande, pequeno, mas a gente fica nesse meio. Então a gente acaba tendo convívio, né, com os familiares, saber da história do idoso, da família, de como que, né, tudo se desenrolou para aquela situação. Então a gente precisa saber que a gente vai acabar passando por situações assim, que muitas vezes a gente vai ver situações difíceis entre os filhos, de discordar de algumas coisas, de um bater de frente com o outro, de ter discussão, e a gente vai estar ali no meio, sem saber o que fazer. E o que a instituição faz? Bom, primeiro a gente precisa entender que enquanto não traz consequências para o idoso, ou não compromete esse idoso, ou não traz risco para o idoso, é uma situação entre a família, você não vai intervir em situações. Agora, se essas discussões ou situações podem colocar o idoso em risco, de alguma forma, aí sim você precisa e deve se envolver, né? Você pode chamar para uma conversa, expor a situação, né? Porque normalmente a gente, normalmente não, que a casa tenha um único responsável pelo idoso, porque não tem como qualquer coisa que acontece com o idoso ou qualquer necessidade que ele tem, a gente sair e ligar para os 7 filhos, pedindo a mesma coisa, falando sobre a mesma coisa. Não, a gente se direciona para um responsável, né? Então, a gente vai chamar esse responsável para conversar. A gente vai expor a situação, vai dizer, olha, o que vocês estão fazendo não pode, ou vocês estão colocando em risco o idoso, ou enfim, às vezes parte financeira tem muita discussão, né? Esse idoso tem bens e aí eles começam a brigar por causa disso. Então a gente precisa estar atento às situações, e se a gente percebe que isso pode trazer risco para o idoso ou perda de alguma forma para esse idoso, né? A gente precisa então sim se envolver. Chama esse familiar responsável, expõe a situação, conversa, tenta entender, direcionar muitas vezes, né? E se a coisa não resolver e tal, você tem os órgãos os quais você pode fazer uma denúncia, né? Mandar um e-mail, entrar em contato, alguma coisa para que você busque ajuda do que fazer. Mas sempre pensando primeiro no idoso, né? Nos seus direitos como idoso, naquilo que precisa ser preservado e cuidado para ele, né? Se o dinheiro é dele, se os bens que ele tem são dele, né? Até o fim dos seus dias, para poder se manter num lugar legal, enfim. Então, tudo isso precisa estar sempre sendo avaliado, tá? E ter o jogo de cintura, né, gente? Assim, ter jogo de cintura, saber levar as situações, vai ter dias que não vai ser meio fácil, você vai ver discussões entre irmãos, né? Você vai ter que intervir. Então, assim, sempre pensar primeiro no idoso, né? Na situação da casa como um todo também, né? Para não trazer desconforto para as outras pessoas que estão ali ou constrangimento, né? Se você tiver num momento de visita com mais pessoas na instituição, então tudo isso precisa ser cuidado e pensado também. Mas que a gente não deixa de ser um pouco psicólogos também, então você precisa saber que você vai viver isso. Se você for um dono que está presente na tua casa, que se preocupa com as coisas, você vai ter que ter em algum momento um tempo para ouvir, né? Às vezes eles só querem desabafar também, os familiares, né? Eles necessitam desse momento. Então, saber separar que aquele momento ele precisa desabafar e falar, né? E você ouve, aconselha se tiver alguma possibilidade ou uma abertura de um aconselhamento, se você souber também como aconselhar, né? Mas são coisas que a gente vai acabar vivendo. Então, é importante a gente ter essa noção de que essas coisas também podem acontecer no dia a dia, também podem ser um problema e que você precisa saber disso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te esclarecido de alguma forma sobre esse assunto. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, não deixa de deixar aqui para mim sua pergunta, seu comentário, né? Compartilhar esse canal com mais pessoas e a gente se vê no próximo vídeo. Até!